E aí, povo bonito, voltamos para a última parte do nosso Gabaritando a Peça. Tiveram a parte de processo agora com o professor Roberto. Recurso não é um bicho de sete cabeças, só para Jesus, né? Vamos prosseguir nos nossos estudos. Voltando, falando um pouquinho da questão que a gente estava tratando a respeito antes, propriamente do curso, trazer algumas informações importantes para vocês, jurisprudenciais, tá? A questão específica da incidência de imposto de renda na doação, uma coisa interessante de você guardar também, se você analisar pela própria legislação do imposto de renda, pela lei 7713 de 88, diz que na doação é isento de imposto de renda, certo? Está escrito lá, expresso, doação é isento de imposto de renda. Brasileiro é ótimo, né? O brasileiro começou a fazer o quê? Doar tudo, né, velho? Começou a doar tudo. A jurisprudência falou o seguinte, que caberia, nesse caso, a cada estado, se assim fosse, né, fazer a definição também, juntamente com a instrução normativa da Secretaria da Receita Federal, de limite de valores. Então, incidência há. A pergunta estava dizendo sobre se há incidência, se é legítima a incidência. A incidência é legítima. Agora, a questão da cobrança de imposto de renda, ela pode, no caso da doação, dependendo do valor, ela pode estar isenta? Dependendo do valor, sim. Agora, o que a jurisprudência da STJ tem entendido? Veja que interessante. A pessoa faz sucessivas doações, né, de pequenas quantias e, efetivamente, com o fito de fazer o planejamento, dentre outras situações, se poderia afastar o campo de incidência do imposto de renda. Aí nós tivemos vários posicionamentos jurisprudenciais no sentido que poderia ter incidência tanto do imposto de renda quanto do próprio ITCMD. E, inclusive, caberia a cada estado verificar se as doações em dinheiro de pequena quantia poderiam também ser o quê? Abarcados pela isenção. Então você deve sempre colocar, tem incidência? Incidência sim. Pagamento por si só, no caso do imposto de renda, isso pode depender do valor a ser atribuído. Como você não vai levar para a prova instrução normativa da Secretaria da Receita, e lá está colocando, por exemplo, que lá na lei 7713 de 88, que doações por si só não incidem em imposto de renda, se você só pegar a expressão da legislação, o teu entendimento vai ser, todo e qualquer tipo de doação é isenta. A prova da OAB pode te dar um errado por causa disso. Porque não é todo e qualquer tipo de doação. São doações específicas, determinadas e previstas em lei. E aí quem vai determinar esse valor também não passa a ser propriamente a lei. Passa a ser uns atos normativos da Secretaria da Receita Federal. Beleza? Tranquilos? Juntos aqui vamos analisar uma outra questão, bem bonitinha também. A empresa Delta deixou de recolher o ICMS vencido no decorrer do exercício de 2009. No final daquele exercício, foi promulgada a lei estadual, reduzindo a multa por não pagamento do imposto, que era de 40% para 20%. Nessa semana, a empresa contribuinte foi autuada pela fiscalização em razão da referida pendência de ICMS. O valor do auto de infração considerou o montante do imposto devido atualizado monetariamente e acrescido ainda da multa de 40% sobre o valor total. Questiona-se sobre a possibilidade de pagamento do débito com a redução da multa. Qual é a sua orientação? Então, vamos fazer novamente uma análise, grifando os itens mais importantes. Empresa Delta deixou de recolher o ICMS, que foi vencido em 2009. Então, no final do exercício, foi promulgada a lei estadual reduzindo a multa, que era de 40 para 20. Nessa semana,
a empresa contribuinte ela foi autuada pela fiscalização em razão da referida pendência. O valor do auto de infração considerou o montante do imposto devido, atualizado monetariamente e acrescido de multa de 40% sobre o valor total. E aí questiona-se sobre a possibilidade do pagamento do débito com a redução da multa. E pergunta qual é a nossa orientação a respeito. Nós temos que ter em mente o seguinte, para poder responder à referida questão. Como é que é a regra geral em matéria tributária sob a aplicação da norma tributária? Então, no regramento geral, galera, nós temos o seguinte: a aplicação da norma tributária leva em consideração a aplicabilidade do princípio da irretroatividade tributária. Esse princípio da irretroatividade tributária vai estabelecer no artigo 150, no inciso 3 e na linha A, que a lei tributária não retroage a fatos ocorridos anteriormente à sua vigência. Então, essa é a norma geral. A lei tributária, ela não retroage a fatos ocorridos anteriormente à sua vigência. Então, se eu tenho aqui a publicação de uma lei e o fato ocorreu aqui, essa lei, pela regra, não retroage. Levamos em consideração ainda que a lei a ser aplicada é aquela à época do fato gerador. Isso dentro do disposto no artigo 144 do Código Tributário Nacional. Então, se eu tiver que aplicar uma lei, eu sempre aplicarei a lei à época da ocorrência do respectivo fato gerador. No entanto, a norma tributária admite a possibilidade da aplicação de uma lei atual, não levando em consideração a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador. Então, existe a possibilidade de se aplicar uma lei atual desprezando a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador. Então, nos termos do artigo 144, no parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, eu vou aplicar a lei atual, desprezando o fato gerador, quando existe uma lei que modifique, existe a modificação dos critérios de arrecadação tributária. Além disso, temos ainda a aplicação da lei atual, aquela que concede o aumento dos poderes de fiscalização.
Então aumentou o poder de fiscalização, eu aplico a lei atual. Ah, mas o fato ocorreu antes. Mesmo assim, eu vou ter que aplicar a lei atual. E ainda quando eu tenho uma lei que concede maiores garantias e privilégios ao crédito tributário, eu posso aplicar essa lei também atual. Então essas são hipóteses em que eu aplico a lei atual. Muito bem. No caso em tela, nós temos também a possibilidade em matéria tributária da lei retroagir a fatos anteriores à sua vigência. Essa possibilidade da norma retroagir a fatos anteriores à sua vigência, nós damos o nome de retroatividade benéfica ou benigna. As hipóteses de retroatividade benéfica estão estabelecidas no artigo 106 do Código Tributário Nacional. O artigo 106 do Código Tributário Nacional vai trazer aí duas situações em que a lei tributária pode ser aplicada de maneira retroativa. O primeiro caso vai determinar que ela poderia retroagir em qualquer caso, desde que expressamente ou meramente interpretativa. Então, a lei tributária, se ela for expressamente ou meramente interpretativa, ela pode ser aplicada de maneira retroativa. Só que aí, se essa lei, mesmo que ela seja expressamente interpretativa, essa norma aplicar ao contribuinte alguma espécie de sanção, não vai retroagir. Porque a retroatividade ela só pode ser benéfica. E nós temos um segundo caso, quando eu tenho um ato infracional não transitado em julgado, cuja lei posterior deixe de defini-lo como infração ou comine uma penalidade menos severa. Então, o que tem que deixar bem claro para vocês é, não é em qualquer caso que a lei tributária vai retroagir beneficamente. São apenas nesses dois. E neste caso, o contribuinte pratica uma infração, sendo que esse ato infracional ele não transita em julgado, e a lei posterior ou deixou de definir aquele ato como infração, ou ainda vai cominar uma penalidade menos severa. Voltando para o nosso problema, para a nossa questão, veja que a empresa deixou de recolher o ICMS. Esse fato de ser deixado de recolher o ICMS é considerada uma infração tributária. Não necessariamente um crime, porque inadimplência não é crime, mas é considerada uma infração. Essa infração, por si só, gerou o pagamento, no caso, de uma multa. Então, ela foi autuada em razão da pendência de ICMS. Não pagou ICMS, vai ser multada. Só que, veja que ela deixou de pagar em 2009. No final do exercício, foi promulgada uma lei estadual reduzindo a multa por não pagamento do imposto de 40% para
20%. E veja que ainda a empresa foi autuada depois da vigência da norma. O fato ocorreu anteriormente, só que ela foi autuada depois da vigência da lei. Então, nesse sentido, está se perguntando sobre a possibilidade da redução da multa. Há possibilidade? Há possibilidade. Você vai explicar a situação da regra geral, vai explicar a situação da exceção e vai dizer que, neste caso, aplica-se a exceção determinada no artigo 106, inciso 2, possibilitando a aplicação da multa de 20% no caso concreto, e não os 40%. Mas volto a frisar, você tem que respeitar a explicação da dinâmica de funcionamento. Explicar a regra geral para chegar na exceção. Não responda diretamente à exceção. Fale da regra e vai para a exceção. Tudo bem? Depois que você fizer isso, não vai ter qualquer prejuízo da OAB chegar, do examinador, falar, olha, a resposta foi incompleta. Não tem como ele dizer que você não fez raciocínio lógico-jurídico, porque você faz o raciocínio e simplesmente fala, ó, essa é a regra. No entanto, comporta exceção. Aí você linka com o fato. O problema está mostrando uma situação em que compete a aplicação de uma exceção. Portanto, aplica-se a situação da retroatividade benéfica. Tudo bem, galera? Essa é a ideia. Não façam respostas sim, tal artigo. Isso gera ao erro. É aquela situação que eu coloquei para vocês do imposto de renda. Se você pega uma situação de um examinador mais xarope, você vai falar assim, não incide devido à doação. Ele fala, qualquer caso tem doação? Você fala, aí, velho, a lei não fala nada, irmão. É óbvio, porque ele quer levar em consideração o quê? Da jurisprudência. Mas será que o cara já leu a jurisprudência? Será que ele sabe que a doação, na verdade, não é de qualquer valor? Isso é definido, na verdade, e aí que está, deveria ser definido até pela lei. Uma vez que se trata o quê? De benefício isentivo, não é isso? Não deveria o valor e as condições estarem na lei? Só que quem faz a determinação de valor e vai alterando isso de época em época é a instrução normativa da Secretaria da Receita Federal, que nem poderia ser utilizada. Não para essa situação. Então veja que nós temos ainda essa questão jurisprudencial. Tá? Então é importante a gente ficar ligado nessa parte. Beleza até aqui, povo? Tranquilos? Então vamos passar para uma outra situação. Determinada sociedade de economia mista, instituída pelo município de Alphaville para comercialização de alimentos, indaga-o a respeito da necessidade de oferecer à tributação o lucro oferido em sua atividade, por entender que é vedado à União Federal cobrar impostos sobre as rendas municipais. Formule e motive o seu parecer. Então vamos de novo fazer aquela análise que a gente faz em conjunto. Primeiro, determinada sociedade de economia mista. Está certo que ela foi instituída pelo município de Alphaville, mas para comercialização de alimentos. Então ela quer saber o seguinte, se tem necessidade de oferecer a tributação, olha isso aqui, o lucro auferido em sua atividade, por entender que é vedado à União Federal cobrar impostos sobre as rendas municipais. Formule e motive o seu parecer. Entenda aqui. Parecer não é realizado em duas linhas. O parecer, ele leva em consideração toda uma fundamentação para que possa ser aplicado. Neste caso, em tela, o que a gente tem que levar em consideração? Primeiro, trata-se de uma sociedade de economia mista.
Então, aí nós vamos levar em consideração também critérios que a gente estuda do direito administrativo. A sociedade de economia mista, ela passa a ser uma pessoa jurídica de direito privado, que passa a ser instituída mediante autorização legislativa. O tipo societário utilizado por essa entidade passa a ser o tipo societário de SA. E ela pode ter o capital parcialmente público e privado. Essa entidade, ela é utilizada, ora, para a exploração de atividade econômica, ou essa entidade, ora, é utilizada para a prestação de serviços públicos. Então, beleza. No caso em tela, então depois que você fala da sociedade de economia mista, você fala, bom, no caso em tela, trata-se de uma sociedade que a finalidade passa a ser o quê? Prestar serviço público ou explorar atividade econômica? Então é ser disso que a finalidade daquela sociedade criada é a finalidade de exploração de atividade econômica, prevista inclusive nos termos do artigo 173 da Constituição Federal. Só que abra a sua Constituição Federal no artigo 173 e veja o que se determina no parágrafo 2º. Vê se é o parágrafo 2º que diz da norma. Então diz que, quando eu tenho uma entidade que explora a atividade econômica, ela não pode gozar de benefícios que não sejam extensíveis ao setor privado. Então, você explica justamente que essa entidade, nos termos do artigo 173, parágrafo 2º, ela não pode gozar de benefícios que não sejam extensíveis ao setor privado. Ponto. Você falou da sociedade de economia mista. Depois que você explanou toda essa parte, ela está dizendo sobre imunidade, não é isso? Ela está dizendo a possibilidade de imunidade recíproca, certo? A aplicação da imunidade recíproca nos termos do artigo 150, inciso 6, letra A, do texto constitucional. Só que a imunidade recíproca, que veda a incidência de impostos entre os entes, ela determina no artigo 150, parágrafo 2º, a possibilidade de extensão às autarquias e às fundações públicas. Ou seja, essas entidades são dotadas de personalidade jurídica de direito público. E desde que estas entidades aqui atendam suas finalidades essenciais. Portanto, pelo regramento
constitucional, pelo regramento constitucional, empresa pública e sociedade de economia mista não gozam do benefício de imunidade recíproca. Você fala, bom, terminou meu parecer. Não, não terminou não. Não terminou não, porque você vai ter que esposar qual está sendo o entendimento do STF. Porque o STF, ele se pronunciou da seguinte forma: é possível estender a imunidade recíproca para empresa pública e sociedade de economia mista, desde que sejam prestadoras de serviços públicos, que sejam considerados essenciais ao funcionamento do Estado, ou ainda que atuem em regime de monopólio, desde que atendam suas finalidades. Então você vai deixar bem claro que a única possibilidade de estender imunidade para empresa pública e sociedade de economia mista só se dá num caso: se essas entidades forem prestadoras de serviços públicos essenciais ao funcionamento do Estado, ou ainda que atuem em regime de monopólio prestando serviço público. Então, jamais uma entidade exploradora de atividade econômica, jamais uma entidade exploradora de atividade econômica vai gozar de imunidade recíproca. Jamais. Pode ser, dependendo da legislação, que até seja possível a concessão de uma isenção, mas não imunidade. Então, um dos exemplos que nós temos aqui, um dos grandes exemplos que a gente tem aqui, que foi requerido pelo Supremo, o Supremo tomou essa decisão, notadamente por causa de 3 empresas. Começou com uma, depois se estendeu para demais. Então, esse posicionamento que você está lendo aqui, do STF, ele se iniciou através do julgamento do recurso extraordinário 407.099, que foi interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Depois que os Correios tiveram assegurada a imunidade, você tem que tomar também muito cuidado com o seguinte: não foi toda a atividade do Correio que foi imune. Era só atividade que era considerada essencial ao funcionamento do Estado. Porque, por exemplo, no Correio, você tem FedEx, você tem a Sedex, que se equipara à entidade privada, outras entidades, por exemplo, como a Federal Express, a FedEx, o mesmo tipo de serviço, que visa exploração de atividade econômica. Você tem dentro dos Correios o Banco Postal. Então, não é toda atividade do Correio que é imune.
É a atividade que é considerada essencial ao funcionamento do Estado. Então, às vezes, você explicando no eventual parecer, uma questão, fala assim, o Correio gosta de imunidade. Calma lá. Não é toda atividade desenvolvida pelo Correio. É a atividade considerada essencial ao funcionamento estatal. Na mesma linha, foi decidido no próprio ano de 2004, também para a Infraero. Assim como os Correios, a Infraero é uma empresa pública federal. E o argumento que foi dado pelo Supremo foi que, inclusive, a Infraero, além de ser prestadora de serviço público, ainda o faz sob regime de monopólio. Só ela cuida da infraestrutura aeroportuária no Brasil. E depois, no ano seguinte, foi decidido sobre a CAERD, Companhia de Água e Esgoto do Estado de Rondônia. Veja que essa entidade, é uma sociedade de economia mista estadual. Então veja que no meio tem patrimônio privado. Mesmo assim, o Supremo não levou em consideração a existência do patrimônio privado. O Supremo levou em consideração a atividade propriamente exercida, que é uma prestação de serviço público em caráter essencial ao funcionamento do Estado, e estendeu a imunidade. Então, cuidado. Você tem que explicar no parecer sociedade de economia mista, tem que explicar no parecer o que vem a ser imunidade, tem que explicar que, pela regra constitucional, não se aplica imunidade para empresa pública e sociedade de economia mista, e fecha com o parecer do Supremo, dizendo o seguinte, olha, meu filho, apesar de não incidir, o Supremo Tribunal Federal, apesar de normalmente incidir a questão dos impostos, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a possibilidade de estender a imunidade para empresa pública e sociedade de economia mista, desde que sejam prestadoras de serviços públicos essenciais ao funcionamento do Estado em regime de monopólio. E aí sim, neste caso, se estende, desde que atenda às suas finalidades, mas nunca para a exploração de atividade econômica, que é o caso que estava sendo pedido em tela. Certo? Beleza aí? Ficou claro? Tranquilo? Então aí você faz tranquilamente o seu parecer. Vamos ainda ver isso aqui. Suponha que um fazendeiro venda a sua fazenda com plantação de feijão pronta para colheita. Nessa situação hipotética, a operação realizada estará sujeita à cobrança de ICMS? Fundamente sua resposta. Tem gente aqui nessa, né? Não, professor, feijão não. Se fosse arroz, até que poderia. Se fosse soja, também. Agora, como é feijão? Não, gente, analisa a questão, vamos analisar em conjunto. Ele está vendendo o quê? O feijão ou a fazenda? Presta atenção, filho de Deus. Ele está vendendo a fazenda. Vai vendo como é que a gente pode ter erro de interpretação. O cara fala em incide ICMS, porque o cara está circulando a porra da mercadoria. Não está. Ele está vendendo a fazenda. Só que a fazenda tem plantação de feijão, pronta para colheita. Mas ele não está vendendo a plantação.
Ele está vendendo a fazenda. Então, nessa situação, vai se sujeitar à cobrança de ICMS? Não. E aí você vai explicar o porquê não. Primeiro, não é só, não. Incide? Não. 1,25. Não. Você vai tomar um não e um zeraço na ideia também. Você vai explicar o seguinte, antes de você responder o não, você vai explicar qual passa a ser o fato gerador do quê? Do ICMS. Você vai explicar que o ICMS, ele está previsto na Constituição Federal e ainda existe a regulamentação pela Lei Complementar 87/96. Vai determinar que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, incidirá o ICMS quando da circulação econômica da mercadoria. Neste caso, havendo a circulação econômica da mercadoria, tem incidência. Ainda você vai determinar o seguinte, que no caso em tela, existe a venda de uma fazenda. Portanto, a venda de um bem imóvel. A transmissão de bens imóveis, se for realizada de maneira onerosa, como é o caso, resta a incidência de ITBI, nos termos do artigo 156, inciso 2 da Constituição, e também no parágrafo 2º. E veja que o fato de se ter a plantação de feijão propriamente para a colheita, não caracteriza a situação de mercancia, porque a principal finalidade foi a transmissão e a venda do imóvel, com as suas benfeitorias, frutos e adjacências. Então, o que ele está efetivamente vendendo não é o feijão, meu filho. Ele está vendendo a fazenda. Então, você deve expor esse caso e falar, olha, vai incidir o ITBI se for cobrar, mas não o ICMS, porque está o quê? Excluído do fato gerador tipificado na Constituição e na própria regra matriz da Lei Complementar 87 de 96. Nunca façam, galera, peço a vocês no domingo que vem, não façam respostas que sejam extremamente objetivas e curtas. Quando a prova da OAB analisa a objetividade não significa 2 linhas de resposta. Objetividade significa que você não pode ficar fugindo do tema, da temática em questão, ou seja, não tenta enrolar o examinador. Agora, faça uma visão como um tributarista faz numa parte ampla. Analisa o caso em tela e fala, olha, esse é o fato gerador do ICMS. No caso em tela, ele está predispondo a venda de uma propriedade imobiliária. A venda de uma propriedade imobiliária, se acontecer a transmissão de maneira inter vivos, a incidência passa a ser de ITBI se for de forma onerosa. Agora, o que consta, é a mesma coisa falar, estou vendendo a fazenda com os móveis. Você vai pagar ICMS dos móveis. Vai pagar ICMS dos móveis. Ou não, filho, você está vendendo, então você paga o ICMS, ITBI na venda da propriedade e já que os objetos estão dentro, meio que doação, paga ITCMD também, porque você está doando o bem imóvel. Cala a boca, velho, não viaja. Não viaja, beleza? Então, queridos, esse foi o nosso Gabaritando a Peça. A ideia é te tranquilizar e falar com que você apare nessas semanas arestas. A gente vai continuar a ter as aulas durante esta semana, aparando todas as possíveis dúvidas de vocês. Vamos estar juntos aí, batendo ombro a ombro,
para que você possa resolver uma prova brilhante no domingo. E prova brilhante é 6, tá, bicho? É brilhante 6. Vai por mim, na hora que você tira a numeração da carteira, não vem a nota da prova. Do lado da numeração, não vem lá, olha, esse é um advogado 6, viu? O outro é advogado 10. Porque, primeiramente, o cara pode ser um sortudo, porque acontece isso, de ir bem na prova, mas ser um lixo como advogado. Porque isso não vai ser uma prova que vai te avaliar. Agora, é óbvio que você precisa ser aprovado para você ter inscrição do OAB. Então, você está diante do oásis, próximo a ele. Não deixa a porcaria de um tsunami te levar lá para o final do mar. Beleza? Obrigado pela atenção de vocês. Tenham um ótimo resto de dias, rosa de semana. Fiquem com Deus. Até mais.